Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje, juntamente com a professora de Libras, professora Roberta Andrade, vamos ter uma aula especial para você, estudante do 7º ano. Professora, chegue batendo, professora, tudo bem? Professora, outra coisa, como é que é em Libras? Estou feliz, estou muito alegre. Então é isso aí, nós estamos muito felizes porque estamos com você. Então vejam só, qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver relação verbal e outras semioses. Aí vocês podem me perguntar, por que verbal? Por que semiose? Já adianto a vocês, verbal, verbo, a linguagem escrita, certo? Ou oral. E semioses, o que são semioses? São outros signos linguísticos que nós vamos aprender, ou seja, outras linguagens. Então, o verbal e as outras linguagens. Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo, vamos lá. Na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio. O segundo, ouvir. O terceiro, relembrar. O quarto, praticar. E o quinto, ensinar aos outros. É um texto judaico, mas que fala sobre o conhecimento. E é isso aí. Eu e a professora Roberta vamos fazer um caminho com vocês hoje sobre justamente essa questão da linguagem verbal e a linguagem semiótica. Então, é o verbal, é o escrito, é o oral e as outras linguagens, outras formas de linguagem. Fiquem atentos, minha gente, que justamente que a cor, a letra, a fonte, o desenho, tudo isso comunica, tudo isso transmite uma ideia. Então vamos lá. Olhem só na tela o que brevemente as palavras-chave que nós vamos debater hoje. É o texto, o contexto, a semiose, que são as outras linguagens, e a arte. Vamos ver essa relação do verbal, do não verbal, a arte, o contexto, justamente no quê? Na questão do sentido, na transmissão do sentido. E é isso aí, e vamos caminhando. Segundo o dicionário, como há na tela, o dicionário eletrônico, semiose é um substantivo feminino. É o processo de significação, de produção de significados. É isso. Então, a questão do significado, então é a linguagem verbal com outros significados, nessa construção do significado. É isso que nós vamos ver hoje. É por isso que a relação do verbal, o não verbal, a relação com a semiose, com outras semioses. E aqui trago para vocês a definição de texto. Lembrem-se que sempre a gente debate aqui. A palavra texto vem de tecido, é aquilo que se tece. Então vejam só, na tela nós temos um texto ou enunciado, é um dito, cantado, escrito ou mesmo pensado, concreto e único, ele é único, irrepetível, não se repete, que gera uma significação e se vale da língua, linguagem. Olha aí, língua, linguagem, para a sua materialização, constituindo um discurso. Então, nós temos aqui o texto, o contexto, o sentido, a materialização. Tudo isso na importância de transmitir uma ideia, transmitir uma informação. Então, é por isso que nós estamos convidando a essa viagem dentro do texto, dentro da arte da comunicação. E vamos adiante. Por exemplo, na tela, vejam só, o que é que nós temos aqui? Nós temos um cartaz, nós temos o quê? Vamos descrever o que é que está aí. Nós temos um círculo, temos um cigarro e cortado. Todo mundo, ao ver esse texto, já entende que ele quer dizer é proibido fumar. Aí você me diz assim, ou proibido fumar neste local. Você pode me dizer, mas professor, isso daqui transmite uma ideia? Transmite sim, olha aí a ideia, é um texto, ele transmite uma ideia. Então, nesse caso, nós não temos o verbal, nós temos aqui a outra linguagem. Olha aí a relação com a questão de outras semioses. Então, nesse caso, há uma construção de ideia. Esse corte no cigarro está dizendo é proibido fumar. Então, eu quero que vocês entendam que não é só o verbal, e sim também as outras linguagens transmitem ideias. E aqui, o que é que nós temos que eu gostaria que vocês observassem? Vejam só o elemento verbal,
o elemento não verbal. Veja que até as cores aí transmitem uma ideia. Vamos ver, acompanhe comigo, vamos ver. Aqui justamente o que é que nós temos? Aí, há um diálogo, certo? Há um comentário, há uma ideia, e justamente essa ideia, tanto verbal quanto não verbal, estão transmitindo, perpassando. Então, há uma relação do verbal e do não verbal. É essa questão. Não é só o texto, aquele texto com palavras que transmitem a ideia. Então, é importante salientar verbal, não verbal, outras linguagens. Como eu falei a vocês, a fonte, o tamanho da letra, as cores, tudo isso transmite uma ideia. Então é importante lembrar. Por exemplo, acompanhe agora, vejam só essa propaganda, cabelo longo e mais forte até as pontas. Veja só que nós temos aqui. Vamos olhar bem para esse texto. Nós temos uma atriz com um cabelo bem arrumado. Nós temos aqui parte das letras estão em dourado, a outra em preto. O dourado vai nos lembrar o que? O brilho, o ouro, etc. Então, justamente o elemento verbal, que são as letras, o elemento não verbal, a atriz, em especial o cabelo dela, tudo isso está transmitindo uma ideia. E claro que o objetivo do texto é vender o produto, no caso do shampoo. Então, quando a gente fala, olha aí, o verbal e a outra semiose, ou outras semioses. Então, aqui, além do verbal, nós temos o quê? As cores das letras, a atriz, o cabelo da atriz. Tudo isso transmite uma informação que se pretende, nesse caso, é o quê? Vender um produto, no caso, o shampoo. Mais uma vez o texto, por favor. A ideia que se pretende aqui, aliás, o objetivo que se quer é que as pessoas, certo, que vão consumir esse produto pensem em ter um cabelo parecido, mais próximo ao da atriz. Então vejam só, essas são as informações. Não é só o elemento verbal, como nós já falamos aqui. O elemento não verbal também transmite uma ideia. E os dois juntos, como nós vimos, certo, no quadrinho anterior, tanto o verbal quanto não verbal transmitem essa ideia. Então, quando a gente fala que a questão que um texto é irrepetível, é por causa da questão do contexto. Vejam só essa definição que nós temos aqui sobre a questão do contexto. Texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um receptor, por um leitor. Em geral, claro que é um leitor preferencial. Quando a gente fala em leitor preferencial, é o seguinte: por exemplo, uma revista de automóveis, ela é pensada para um público que gosta de carros, de veículos. Claro que outros podem ler, mas ela é pensada para aquele grupo em especial. O segundo ponto aqui nós temos, partindo dessa definição, é possível dizer que texto é tudo aquilo a que atribuímos um sentido ao ler e a escrever. Lembrar que o homem, o ser humano, ele busca, ele é um caçador de sentido. Ele lê porque ele busca o sentido. Vejam só aqui mais um texto que trago para vocês. Olha aqui, nós temos um contexto. Olhe justamente o que é que nós temos aqui. Nós temos a figura de um político e, de repente, ele se olha no espelho e se vê o quê? Pinóquio. Todo mundo sabe que Pinóquio é um personagem que tem um problema com a mentira, que o nariz cresce. Aí, justamente, em um outro momento, nós temos aqui o político, certo? Vestido na questão de um cordeiro ou ovelha, vai lembrar justamente aquela ideia, um lobo em pele de cordeiro. Então, vejam só que para a gente entender bem esse texto, temos que entender a história de Pinóquio, do mentiroso, e também a questão daquele pensamento, daquele dito popular que diz que é um lobo em pele de cordeiro. Então é importante lembrar que nesse texto o verbal ele não foi dito, mas as imagens mostram bem. Mais uma vez o texto, por favor. Então quero que vocês observem aqui o elemento não verbal na construção, no caso da mentira e no caso do perigo, o perigo camuflado está aí. Deu para entender agora? É justamente esses pontos.
Olha aqui no texto, certo? Um texto bem importante. Nós temos, aliás, dois. Nós temos aí uma intertextualidade. Aí você pode me dizer, uma intertextualidade? Por que intertextualidade? Veja só aqui o elemento verbal, que é a marca, e o não verbal, os dois personagens que estão aí. Esses dois personagens estão aí transmitindo uma ideia que esse produto, veja de um lado a comunicação, a força que ele tem, e no outro aqui como se ele fosse algo tão bom, que até o Papa vai utilizar. Então é essa questão que há essa intencionalidade. Todo texto possui uma intencionalidade. E aqui, nesse caso, há essa comunicação entre o verbal e o não verbal. Olha aí as várias semioses. Então é importante salientar, e nesse caso é intertextualidade, é um texto que cita outro. E vamos adiante. Vejam só na tela, acompanhem comigo. Além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista e híbrida, é aquela que mistura os dois, a qual agrega essas duas modalidades, ou seja, utiliza a mensagem verbal e a não verbal para produzir um sentido, uma mensagem. É por isso que nós vimos até então aqueles elementos, a intertextualidade, as cores, tudo isso transmite uma ideia, tudo isso é passível de interpretação. Vejam só aqui um texto de Mafalda na tela, por favor. Vejam só aqui nós temos o elemento verbal, o elemento não verbal. Veja Mafalda conversando com um amigo. Aí diz: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí na conversa Mafalda diz: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Então veja a questão do verbal, do não verbal, da comunicação. E para entender bem esse texto, todo mundo conhece Mafalda. É a menina que ela fala de quê? A menina que ela fala de forma filosófica e questionadora. É uma criança, mas que questiona a realidade do mundo, a política, a organização social. Então, veja só, mais uma vez, o conhecimento de mundo, que é preciso conhecer, certo? E esse conhecimento de mundo nós adquirimos através da leitura, certo? Vamos ver aqui um outro texto. Olhando para o quadro, nós temos aqui: juntos transformamos a magia em realidade. Mais uma vez, eu tenho um texto em que há o elemento verbal e o não verbal juntos estão justamente criando o que? A magia do Natal, a magia da alegria, e mas o propósito aí é vender o produto. Então, mais uma vez, nós temos as duas linguagens, o verbal e o não verbal, na construção de um sentido, e há um propósito, que é vender o produto. Então, é isso aí que nós observamos sempre e vamos caminhando. Olhem outro aqui importante. Vamos lá, vacine-se contra o sarampo, é uma campanha. E justamente nós temos, olha aí, o Zé Gotinha, o personagem, e ele está com um escudo. O escudo, certo? Vai lembrar o quê? Proteção. Então, justamente, esse escudo está reforçando a ideia de vacine-se, busque, certo? Busque o quê? Salvar-se, busque proteger-se. Então, veja a importância. Então, você, estudante do sétimo ano, não fique só pensando na linguagem verbal. Veja também a linguagem não verbal. Veja a cor, porque, mais uma vez, olhando para o texto, nós temos aqui. Veja que a palavra sarampo está em vermelho. E o vermelho é uma cor que lembra alerta, certo? Alerta, tome cuidado. Só uma perguntinha. Professora Roberta, como é que é a palavra alerta? Cuidado. Olha aí, o alerta, o cuidado. Então, tomem cuidado. Então, é isso aí que o texto, que a campanha está transmitindo para nós. Então, na aula de hoje, o que nós estamos fazendo aqui é reforçar essa ideia da mensagem e as linguagens, verbal e não verbal. Tantas vezes nós falamos aqui, certo? Acompanhe o que está no texto, por favor. Na expresso, reservou-se a palavra, texto, principalmente para referir a textos escritos, impressos ou não. Lembrar que hoje a ideia de texto
não é só o que é escrito, certo? E veja só que vai emergir o que? O sentido que tanto nós batemos aqui na tecla na aula de hoje. Veja só o que há na tela. Comunicação multimodal. Mas o que palavra é essa? Multimodal. É aquela em que consistem diversas modalidades comunicativas. Quais são? Fala, gesto, texto, imagem. Por exemplo, veja só na tela que tem a cor, olha a fonte como está em itálico, o tamanho das letras, tudo isso transmite. Quando a gente vê assim a cor verde, muitas vezes vai lembrar o quê? A questão da natureza. A fonte em itálico, itálico vai lembrar o quê? Um destaque. O tamanho, a fonte grande, vai lembrar o quê? Reforçar a ideia. Cuidado, lembre-se. Então, a cor, tudo isso transmite uma ideia. E não é só a questão da gramática pela gramática, é conhecer a nossa gramática e observar as potencialidades da língua. Que tal você, estudante, fazer com o seu professor um texto, certo? Aliás, apresentar ao professor um texto misto que apresenta o elemento verbal e o não verbal, nessa busca da questão do sentido. Olhem para a tela agora. Veja só os balões aí, os balões que nós encontramos muito nos quadrinhos. Eles perpassam ideia de conversa, alegria, espanto, dor, susto, briga, etc. Então, os balões que estão na tela, que são mais encontrados em quadrinho, eles transmitem essas ideias, várias ideias. Então, é importante lembrar do contexto para que vocês possam compreender melhor a questão do texto, tá certo? Sentido, aliás. E vamos aqui. E aqui eu trago a linguagem literária. Veja só, na linguagem literária, o que é a linguagem literária? É aquela que quebra a linguagem do dia a dia. É a linguagem metafórica, é a linguagem que vai usar conotação. Então, na linguagem literária, é uma linguagem verbal, que muitas vezes, ou também a linguagem não verbal, certo? A linguagem literária é aquela que extrapola o sentido comum. Então, é importante, quando você diz Maria é uma gata, essa gata aí não é o animal, Maria é uma gata no sentido de ser bonita, é uma linguagem figurada. Então, na linguagem literária, vocês têm que entender que aquela linguagem é a linguagem da metáfora, é uma linguagem que ultrapassa a linguagem utilizada do dia a dia. E ela é usada muito em romance, conto, poema, novelas, filmes, já que vocês gostam tanto de filmes, é importante lembrar que é uma linguagem que está muito presente, é a linguagem da literatura, da metáfora. Mas o que seria a literatura? Que eu tanto estou falando aqui, da tela. A literatura é a arte verbal, isto é um meio de expressão, é a palavra, mas o uso da palavra não é privilégio apenas, certo, do escritor, do poeta. Todos nós utilizamos a palavra, mas a palavra em literatura é uma palavra conotativa, ela é carregada de significado. Então é importante lembrar que na aula de hoje, a gente vendo a linguagem verbal e a não verbal, também há uso literário. A literatura é uma forma de arte que recria aspectos do mundo real em mundos imaginários. Por isso, ela explora os recursos da linguagem verbal, criando efeitos surpreendentes. Por exemplo, lembrar que o itálico, como eu falei, outras cores, tudo isso transmite. E a linguagem literária, ela é escrita em prosa, parágrafo ou verso. O que é verso? Cada linha de um poema. A linguagem literária se faz presente no trabalho criativo do escritor. Durante a elaboração do seu texto, é a sua capacidade de criar mensagens que podem ser lidas ou interpretadas. Então vejam só, nessa caminhada de hoje, é importante lembrar que nós já falamos de fonte, do texto, a letra, o recurso verbal, o não verbal e agora a arte literária, que é a arte da palavra. É por isso que nós temos a linguagem verbal, como eu falei a vocês, na pauta do dia. Olhe na tela aqui, características da linguagem literária, predomínio da conotação.
O que é conotação? É a linguagem figurada. A linguagem literária usa a conotação. O texto literário resulta de uma criação feita a partir de palavras. Esta é a característica que permite diferenciar os vários níveis de leitura. Só que a linguagem, na literatura, ela possui um estranhamento da linguagem do dia a dia. Por isso que nós chamamos que ela é conotativa e não denotativa. A predominância, aliás, da conotação. Conotação lembra ser de conto. E denotação de dicionário, seria o sentido mais real. Então, quando a gente falar de poema, música, se é poema, música, romance, fazem parte do mundo conotativo. Então, na tela, nós temos aí, ó, o que seria denotação? Também referido como sentido real. A linguagem denotativa é basicamente informativa, informar, transmitir, denotativa. Já a literatura é o belo através das palavras, é o que rompe a linguagem do dia a dia. Veja só esse texto que está na tela. Olhem aqui, acompanhem comigo. Veja só que aqui há dois mundos. Veja só o verbal, o não verbal, a intencionalidade do texto. O pai e o filho conversando, o filho diz: pai, eu quero morar naquele mundo. Veja só que há dois mundos. Vamos descrever aqui, interpretar, aliás, dois mundos. Um mundo mais privilegiado e um mundo mais renegado. Então, aqui nós temos o verbal, o não verbal, e é isso aí. Então, na aula de hoje, nós observamos esses elementos verbais e não verbal, e as várias artes, as várias linguagens, e a linguagem literária. Então, é isso aí, gente. Um abraço aqui à professora Roberta Andrade, certo? Ronaldo aqui do som, certo? Educa PE e todos vocês, estudantes do 7º ano. E lembrem-se, estudar, pesquisar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, como também a linguagem literária. Um forte abraço!